Na época da Reforma Protestante, é óbvio que a comunidade católica romana não a aceitou. Passivamente, aos pés de Lutero e dos reformadores, tinha uma resposta para o argumento de que a justificação é pela fé somente, sem nenhuma referência a obras. Eles encontraram sua fonte para isso na própria Escritura, principalmente na carta do apóstolo Tiago. Vou dedicar um instante para ler um trecho do capítulo 2 de Tiago, o trecho que foi citado mais tarde, em mais de uma ocasião, no Concílio de Trento, na sexta sessão de Trento, na resposta dos católicos romanos aos protestantes. Lemos no versículo 21 do capítulo 2 estas palavras: Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E, no versículo 25, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Aqui temos a declaração explícita na Escritura que um homem é justificado por obras e não pela fé somente. Poderíamos pensar que esse único versículo fosse o golpe de misericórdia no argumento que Lutero disse ser o argumento que determina se a igreja subsiste ou sucumbe. Então, como conciliamos o que Paulo ensina em Romanos com o que Tiago ensina aqui? Algumas pessoas acham que essa é uma tarefa impossível, que as duas coisas são inconciliáveis. Historicamente, existe um debate sobre qual epístola apareceu primeiro no papel, Tiago ou Romanos. Essa pergunta se concentrava em uma tentativa de compreender como essa diferença poderia surgir na igreja primitiva. Alguns defendem que Romanos apareceu antes de Tiago e que Tiago escreveu sua carta para repudiar e refutar o que Paulo tinha ensinado. Outros opinam, não, Tiago apareceu antes de Paulo e Paulo estava tentando refutar Tiago. Assim, a casa está dividida nessa questão, historicamente, sobre quem estava tentando refutar quem. Mas a ortodoxia clássica diria que nenhum dos dois estava tentando refutar o outro e que as duas posições não são contraditórias, embora à primeira vista pareçam ser. Ou seja, que essa questão é tão importante que merece uma reflexão mais aprofundada. Parte do problema é composta pelo fato de que tanto Tiago quanto Paulo usam a mesma palavra para justificação. De Kaiosune, seria bom observar que usassem palavras diferentes e tivessem diferentes ideias em mente. Infelizmente, se tentarmos conciliar os dois, ambos usaram a mesma palavra. O caso fica ainda mais sério quando vemos que os dois usam a mesma pessoa como prova A para provar seu argumento. Paulo desenvolve o argumento de Abraão ser o pai dos fiéis, que ele foi justificado pela fé e que foi considerado justo antes mesmo de fazer qualquer obra, antes de ser circuncidado, antes de oferecer Isaque no altar. Paulo mostra Abraão justificado no capítulo 15 de Gênesis, enquanto Tiago não apresenta Abraão justificado até o capítulo 22, o capítulo que registra a oferta do seu filho Isaque no altar. De certo modo, o caso se complica e essa é uma das coisas que fez Lutero questionar a canonicidade de Tiago, quando a princípio diz que Tiago era uma epístola de palha ou uma epístola sem muito peso. Em outra tradução, mas ele se arrependeu depois dessa interpretação. Contudo, porque em certo momento ele questionou a canonicidade de Tiago, um batalhão de acadêmicos,
tem usado esse questionamento como tentativa para mostrar que Lutero não cria na inerrância da Escritura. Bem, ele cria na inerrância da Escritura. Ele disse: a Escritura nunca erra. Mas ele estava questionando se a Escritura continha o livro de Tiago. Mas isso fica para outro dia. De qualquer modo, podemos ver que na Escritura, embora a mesma palavra seja usada tanto por Tiago quanto por Paulo aqui, na justificação de Caio Sune, esse termo tem mais de um significado. Um versículo que você conhece bem é aquele em que Jesus, nos Evangelhos, diz que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Obviamente, nessa declaração específica, a palavra que se usa não significa que a sabedoria é conciliada com um Deus santo, com uma justiça imputada que a sabedoria recebe por ter filhos. Não. Está apenas mostrando que essa é uma declaração de que a sabedoria demonstra ser verdadeira por seu fruto, que é um princípio de sabedoria encontrado nos livros de sabedoria das Escrituras. Aliás, muitos estudiosos do Novo Testamento diriam que, entre os livros que se consideram livros de sabedoria na Bíblia, não temos apenas os livros do Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó, etc. Eles incluiriam nessa lista de livros de sabedoria o livro de Tiago. Porque muitas das formas literárias que encontramos nos livros de sabedoria do Antigo Testamento também encontramos em Tiago. Agora, da maneira como Jesus a usou, dizendo que a sabedoria é justificada por seus filhos, o sentido do termo justificada é demonstrar ou manifestar a verdade de algo. Se disser para vocês que corro quase 2 quilômetros em menos de 4 minutos, não espero que vocês acreditem nisso. Vocês iriam querer ver para crer com um cronômetro na mão. De fato, a única maneira de provar a vocês a minha declaração é demonstrá-la correndo quase 2 quilômetros em 4 minutos, a menos que eu fizesse alguma trapaça. Vocês fariam bem em não acreditar na minha afirmação. De fato, se eu dissesse para vocês, consigo correr quase 2 quilômetros, ponto. Também não acho que eu conseguiria confirmar essa afirmação. Assim, existe um sentido no qual a palavra justificar se usa para provar a veracidade de uma declaração. Quando eu ensinava filosofia na universidade, quando eu ensinava a história da filosofia e abordávamos vários filósofos para estudar seu pensamento, parecia que os alunos precisavam ter um certo tipo de mente para se dar bem com a filosofia. Era muito abstrato e os alunos tinham dificuldade, alunos brilhantes, alunos que se destacavam em outros cursos tinham problemas com a filosofia. Eu tentava dar a eles pequenas dicas para ajudá-los a entender a obra de determinado filósofo e eu dizia, o que vocês devem fazer no começo é fazer essa pergunta, encontrar a resposta para esta pergunta. Que problema este filósofo tenta resolver e por quê? Se você souber por que Descartes estava tentando encontrar uma ideia clara e diferente, consegue seguir seu raciocínio e chegar a uma conclusão inteligível. Quero aplicar o mesmo princípio a esta questão complexa que temos sobre a conexão entre Paulo e Tiago. Para entendermos Tiago, no capítulo 2, temos que fazer a pergunta: que problema ele está tentando resolver? Qual pergunta ele está tentando responder? E acho que a resposta para a minha pergunta aqui começa no versículo 14 do capítulo 2, onde Tiago escreve isto: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A pergunta que ele está fazendo é: de que adianta fazer uma confissão de fé
se você não tem nenhuma obra? Que proveito há nisso? Então, ele está lidando com a questão de pessoas que fazem uma confissão de fé, mas não manifestam nenhum fruto dela. Em nossos dias, temos centenas de milhares, se não milhões de pessoas nos Estados Unidos que fizeram confissões de fé e que nunca demonstraram a realidade da fé que eles declaram possuir. Essa é a pergunta que Tiago está respondendo. Não é a mesma pergunta que Paulo está fazendo. Paulo está perguntando como pode uma pessoa injusta estar na presença de um Deus justo e santo. O interesse dele na justificação está diante de Deus. E é lá que ele diz que somos justificados pela fé, a parte das obras da lei. Mas agora Tiago está perguntando, e quanto à pessoa que confessa a fé, mas não mostra evidências disso? Ele diz, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Que bem isso faz? Assim, também, depois dessa ilustração, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Agora, ele fará uma distinção entre uma fé morta e uma fé que está viva. Quando Lutero foi desafiado por sua doutrina de justificação pela fé somente e foi questionado sobre essa fé, como disse antes, isso significa que você pode apenas crer e viver do jeito que quiser? Bem, Paulo responde a essa mesma pergunta e sua resposta é de modo nenhum. E Lutero disse, a justificação é só pela fé, mas não pela fé que está só. Ele continua e afirma que a fé que justifica, segundo Lutero, é uma fides viva. Uma fé viva. Uma fé que está viva. E sabemos que está viva quando ela se manifesta no fruto da obediência. Se disser para vocês aqui nesta sala hoje que tenho a fé salvífica, vocês sabem, com certeza, só porque eu disse isso, que eu a tenho. Alguém aqui consegue ler o meu coração? Claro que não. A única maneira de avaliarmos a veracidade da minha declaração é ver se eu a manifesto na minha vida. Pelos seus frutos os conhecereis. Ouvimos, e mesmo assim podemos enganar as pessoas com frutos podres, que são frutos falsos. Quanto tempo Deus tem que esperar antes de saber se minha confissão de fé é genuína? Ele consegue ler o meu coração? Sim. Ele não precisa esperar uma semana, 2 semanas, 6 meses ou 5 capítulos para ver se a fé que eu confesso é genuína. Então acho que é essencial responder a esse problema aqui. Que entendamos que, mesmo que Tiago e Paulo tenham apelado a Abraão para defender seu argumento, eles apelaram a Abraão em momentos diferentes da vida dele. Paulo defende seu argumento de que somos justificados pela fé, e não pelas obras da lei, remetendo ao capítulo 15, onde Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Tiago defende seu caso de que Abraão é justificado por obras, remetendo ao capítulo 22. São 7 capítulos de diferença, na verdade, entre o capítulo 15 e o capítulo 22, que é o capítulo que conta sobre o sacrifício de Isaac no altar. Tiago prossegue dizendo que Abraão é justificado por suas obras. Será que ele está falando sobre Abraão ser justificado diante de Deus? Ou está dizendo que Abraão está sendo justificado diante dos homens, diante de quem ele fez essa confissão, diante de quem as pessoas fazem sua confissão? De novo, a pergunta que ele está respondendo, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? A resposta que ele está dando aqui é um categórico não. O único tipo de fé que salva não é uma fé morta, e sim uma fé viva. E se for uma fé viva,
certamente se manifestará com obras. Então, Abraão está provando, demonstrando, autenticando sua declaração de fé no capítulo 22. Assim como declaramos ter fé, temos que demonstrar essa fé pelas nossas obras. Mencionei antes o antinomianismo, que declara ter uma fé que salva sem ter obras como evidência, esse conceito cristão carnal que ainda enfrentamos nos dias de hoje. Espero que esta breve explicação ajude vocês a resolver esse problema e entender que os apóstolos estão respondendo a duas perguntas diferentes usando a mesma palavra e o mesmo exemplo. E revelam que Tiago está falando de Abraão sendo vindicado por sua confissão de fé, com as obras como evidência. Se o livro for entendido dessa maneira, não temos uma contradição, temos uma dificuldade de resolução, mas na verdade não temos uma contradição. Nos poucos minutos que ainda temos, gostaria de comentar sobre outra pergunta que é: o que é que produz a fé salvífica em Cristo? De onde vem essa fé? Essa pergunta, talvez mais do que qualquer outra, é o que define a própria essência da teologia reformada. Se existe uma frase que representa a essência da teologia reformada, é a pequena frase: a regeneração precede a fé. Ou seja, o poder da fé, o poder de crer, é um resultado não de um ato da nossa vontade feito com independência, mas é consequência do ato soberano de Deus de mudar a disposição do nosso coração e nos dar o dom da fé. É a nossa fé. Somos nós que cremos, mas nós não criamos essa fé. A fé nasce de uma obra, da obra sobrenatural imediata de Deus. O Espírito Santo nos vivifica da morte espiritual e nos dá o dom da fé em nosso coração. Quando falamos sobre a ordem da salvação, falamos sobre ordo salutis. Não estamos falando tanto sobre a ordem temporal das coisas, e sim de uma ordem lógica das coisas. A diferença entre prioridade temporal e prioridade lógica é essa. Quando dizemos que a justificação é pela fé somente, não estamos dizendo que uma pessoa tem fé e 5 anos depois é justificada. Não, no momento em que você tem fé, você é considerado justo por Deus e está revestido com as túnicas da justiça de Cristo e possui todos os benefícios da justificação. Não existe lapso de tempo aqui. Mas ainda assim, dizemos que a justificação é pela fé, o que significa que a fé, logicamente, vem antes da justificação. Ou diríamos, a fé é pela justificação somente. Sabemos que a justificação não precede a fé, mas a fé precede a justificação em termos de sua ordem lógica. A grande maioria dos cristãos evangélicos, se fizéssemos a eles a pergunta, quem vem primeiro, a fé ou regeneração? Eles diriam, a fé vem primeiro e, como resultado de crer em Cristo, você é regenerado. Enquanto os teólogos reformados diriam não. Volte ao capítulo 3 de João, onde Jesus conversa com Nicodemos e Jesus diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. Quando Paulo, em Efésios 2, fala sobre nos deu vida ou nos vivificou, somos vivificados na fé. E em que condição estamos nesse momento? Ainda estamos espiritualmente mortos. Então, dizemos que Deus, Espírito Santo, muda a disposição ou inclinação do coração. Então, agora, o que a pessoa se recusava a crer antes, agora essa pessoa crê, adota e ama. Um dos sermões mais poderosos de Jonathan Edwards foi Uma Luz Divina e Sobrenatural, no qual ele fala sobre essa obra do Espírito Santo que muda nosso coração e nossa disposição para que não apenas vejamos a verdade de uma proposição, mas vejamos a doçura dela, a graça dela, a beleza dela e a glória dela. Assim, a fé que justifica é uma fé que foi criada
em nosso coração como um dom por Deus, Espírito Santo, para que agora, o que antes nos recusávamos a declarar e a seguir, agora aquilo que era odioso para nós em nossa condição de morte espiritual, quando ainda estávamos na carne, agora temos a natureza do Espírito Santo. Todo o resto da vida cristã é uma guerra entre a carne, o velho homem, e o Espírito, o novo homem que dá à luz à fé, para que sejamos regenerados na fé e na justificação. Quando Paulo nos dá uma lista resumida da ordem da salvação, em Romanos 8, ele fala sobre aqueles que foram conhecidos de antemão, que ele também predestinou, e aqueles a quem ele predestinou, que também chamou, e aqueles a quem ele chamou, justificou, e aqueles que ele justificou, glorificou. Nessa sequência, fica claro que todos os que estavam na categoria de conhecidos de antemão também estão na categoria de predestinados. Todos os que estão na categoria de predestinados estão na categoria dos chamados, e todos os que estão na categoria dos chamados estão na categoria dos justificados. É evidente que ali Paulo estava falando sobre um chamado que não é o chamado externo. Falamos sobre o chamado externo, onde pregamos o evangelho para as pessoas. Algumas respondem sim, outras respondem não. Mas em Romanos 8, Paulo está falando sobre um chamado no qual todos os que foram chamados, em um certo sentido, são justificados. E o chamado ali, nessa ordem, precede a justificação. Então, o chamado é aquilo que falamos com respeito à regeneração, o chamado interno efetivo de Deus. É Ele quem nos dá uma fé que é viva, por meio da qual e pela qual somos justificados.